como eu falei, né, sobre a ideia de vida após a morte, né, está empregada aí em muitas pessoas esse conceito de que quando a pessoa morre, um vai para o céu, o outro vai para o inferno, né? Então, gostaria de saber aí do pastor Misael se a Bíblia ela ensina esse tipo de vida após a morte, se existe algum sobrevivente, né, aí no além. Se a Bíblia ela fala alguma coisa a respeito disso, né? Tem resposta para isso, pastor? E vamos trabalhar, irmãos, para que nós possamos ter uma clareza em nossa mente dentro das Sagradas Escrituras, ok? Muito bem. Como foi dito a princípio, muitas pessoas, elas têm aprendido que há vida após a morte. E para muitas outras, elas entendem que morrendo o homem, ou digo, morrendo o ser humano, ele vai para os céus ou vai para o inferno. Não é isso? Observe você que muitas vezes existem perguntas que elas são feitas, e perguntas estas que nós deveríamos trabalhar, né? Melhor entre você que tem a dúvida e as Sagradas Escrituras. Mas, como está escrito, como posso entender se não há quem me explique? Aqui nós estamos para poder trabalhar com você, mas dentro das Sagradas Escrituras. Nós temos aprendido dentro da palavra de Deus, eu sei que há inúmeros versículos que nos levam ao entendimento que a vida, ela continua de uma outra forma, de uma outra dimensão, né? Em muitos textos bíblicos. Mas é importante para nós entendermos que as Escrituras Sagradas, elas definem. Vejam que eu quero só lhe fazer uma pergunta. A pergunta, eu quero retomá-la, né, para que você venha entender, para que nós venhamos entender. Se quem morre vai para os céus, como que fica a palavra de Deus quando ela diz que a recompensa nossa, ela é na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Se o homem que serve a Deus, o ser que serve a Deus, quando ele morre, ele já vai para os céus, então aí já está a recompensa, não é isso? Quando você coloca em xeque tudo aquilo que você tem aprendido, que nós vamos, os servos de Deus vão reinar com Cristo. Reinar com Cristo. Observe você que, como seria esta situação se Cristo, ele não tomou posse ainda do reino, que o reino, ele é dado por Deus a Cristo por 1000 anos. E o milênio, ele se dá o início na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que a palavra de Deus fala assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, quando houver a primeira ressurreição, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão para reinar com Cristo. Ressuscitarão. Agora, os que não serviram a Cristo, eles vão para a segunda ressurreição. Agora, veja você, se existe uma recompensa na morte, recompensa essa que eu lhe digo, seja o bem, que é os céus, ou o mal, que é o inferno. Agora, para que ressurreição? Pare e pense. Para que ressurreição? Então, nós sabemos
que pelas Escrituras Sagradas, irmãos, se todos os santos que morreram, eles já receberam a recompensa, ou de uma ida para os céus, ou vida após a morte, você olha as Escrituras, elas não dizem nada a esse respeito. Mas, pastor, e tal versículo assim, assim, assim? Irmãos, se realmente houvesse vida após a morte, as Escrituras, elas eram claríssimas em nos dar, tá, esta visão. Mas todos os textos bíblicos em que você olha, ele dá a entender que a vida após a morte, nós vamos estar explicando para vocês dentro das Sagradas Escrituras. Mas se quando você olha que o salvo ele tem a recompensa e vai para os céus, se ele vai para os céus, como que você explica? Eu estou apenas colocando um paralelo para os irmãos. Como que vocês explicam que quando a pessoa morre, diz as Sagradas Escrituras, segundo o pensamento lá, não é o nosso, em absoluto, diz que no período da grande tribulação, né? É o que muitos creem, nós não cremos assim, tá? Que a grande tribulação, ela é grande porque eles têm, já começou lá. Como as pessoas entendem que quando vier o anticristo, não é a nossa crença, então Cristo vem para tirar a igreja da terra. Então os vivos que servem a Deus vão ser levados para os céus. E aqueles que morreram antes, já estão lá? Aí o Senhor Jesus fala, me dá licença, que eu vou lá nas nuvens arrebatar os irmãos e trazer para somar a vocês. Isso não existe dentro das Sagradas Escrituras. Amados, o que as Escrituras nos ensinam, que vai haver a primeira ressurreição. Os mortos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão para a vida eterna. E nós, os vivos, seremos transformados, diz a palavra de Deus. Agora, os que não foram salvos, eles estão inertes na sepultura. A Bíblia fala que eles não reviveram até que se passasse os 1000 anos. A palavra de Deus, ela diz que quando o homem morre, tanto o justo como o ímpio, veja bem, quando ele morre, perecem os seus pensamentos. A Escritura diz assim, irmãos, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Tá vendo? Se ele estivesse no céu, estava sabendo alguma coisa. Ou se estivesse no inferno, estaria sabendo algo. Não sabe coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória ficou no esquecimento. Tá vendo? O amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram. Então, eles estão inertes na sepultura. Na volta de Cristo, eles vão ressuscitar. Na primeira ou na segunda ressurreição.